O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. No Extremo Oriente, Trump relativiza mísseis norte-coreanos. E só retomando um pouco, né, o final do bloco anterior, na frente do Pacífico o bicho pegou também. Sim, sim. E também teve a questão que é sempre colocada em segundo plano, mas a invasão soviética da Manchúria também foi importante para a rendição japonesa, porque o Japão tinha ali em territórios chineses o seu último grande exército, o seu último grande bastião. E aí você falou da série Band of Brothers, depois teve a série The Pacific. E não assistam. Que não foi tão boa, não foi tão legal. Mas assim, em relação a filmes da Guerra do Pacífico, tem um filme que eu gosto muito, que pra mim é um filmaço, só que ele é um filme que meio que as pessoas amam ou odeiam. Que é o Além da Linha Vermelha. Ah, não, eu adoro. Então... eu acho que até já falei aqui que é meu filme de guerra favorito. Então, aí que tá. Muita gente confunde filme de guerra com filme de ação durante uma guerra. Né? O filme de guerra não, o filme de guerra é um drama, é uma coisa tensa. E o Além da Linha Vermelha é um filmaço, né? Tem um baita elenco, assim, é umas coisas meio impressionantes. Não sei qual é o carisma do diretor, Terrence Malick, que assim, o George Clooney faz uma ponta de 1 minuto no filme. O John Travolta, Mickey Rourke, entendeu? Todo um monte de cara, né, grandão faz pontas pequenas. E esse Além da Linha Vermelha, pra mim é um filmaço. Pegando um sentido mais clássico, né? E tem um Tora do ataque ao Havaí. E tem um outro filmaço chamado Pearl Harbor, dirigido por Michael Bay, com Ben Affleck e Cuba Gooding Jr. Kate Beckinsale. Que é assim... Assim, também não assistam. Pois é. Assim, inclusive... No filme Teen America, que eu até comentei com você em off antes do programa, tem uma musiquinha que zoa Pearl Harbor, que o nome da música é Pearl Harbor Sucks and I Miss You. Tipo, eu sinto mais saudade de você do que o Pearl Harbor Sucks, né? E olha que ele sucks demais. Cuba Gooding precisava de um papel maior, ele é muito melhor que Michael Bay, enfim. A música é sensacional. Mas, voltando aqui ao mundo real, né? Depois dessa breve digressão... Exatamente. O Donald Trump esteve no Japão e o governo japonês, né? Um dos governos que a gente já comentou aqui, que é um daqueles governos que sabe lidar, né, com o Donald Trump, né? Sabe ali fazer o show, fazer as coisas que ele gosta e tal... Então teve, né, o Donald Trump Starter Pack. Teve hamburgão, jogaram golfe, teve afago no ego, que ele se tornou o primeiro líder estrangeiro a encontrar-se com o novo imperador, né, como um líder estrangeiro, né? E para fechar assim com, né, cereja de cereja de ouro, né, não é nem cereja do bolo, é cereja de ouro, o Abe Shinzo. Né? Lembrando que ele pediu para ser tratado assim, Abe Shinzo e não Shinzo Abe. O Abe Shinzo levou o Donald Trump pro Templo do Sumô. Né? O maior evento de sumô. Huge. E assim, lembrando, pro Donald Trump... Very big man. o Donald Trump é um cara, né, que se interessa por luta, já participou de eventos de wrestling, antes de ser presidente e recentemente como presidente, né? Sempre falou né, desse tipo de evento esportivo de luta e tal. E o sumô no Japão, ele é muito importante, tá? Eu fico até um pouco constrangido de falar, e tô falando sério pros nossos ouvintes, porque assim, pra gente, pra 99,9% dos brasileiros, quando você pensa em sumô, você pensa no quê? Num cara muito grande, gordo, usando uma roupa esquisita, tentando empurrar outro cara da mesma maneira. Só que assim, para a cultura japonesa, o sumô é muito importante. Né? O papel social, o papel assim, de modelo social dos lutadores de sumô é enorme. O papel dos estábulos, né, que é o nome do centro de treinamento, não são dojos, são estábulos.
né? Onde os lutadores de sumô são treinados, é muito importante. Tem uma série de rituais envolvidos, né? Recentemente, por exemplo, o principal lutador de sumô, há um tempo atrás, ele é de origem mongol, né? E aí ele quebrou lá umas tradições, isso pegou muito mal, levou até uma discussão sobre xenofobia no Japão. Então, tem muitos decassegues também que acabam enveredando pro sumô. Então, assim, como eu disse, eu fico até constrangido porque eu não conheço muito do sumô, não conheço dos rituais, não conheço os golpes, nem nada. E é curioso que, assim, se vocês procurem uma luta de sumô, tá? Das principais lutas no YouTube, vocês vão ver que o vídeo vai ter meia hora e a luta é 10 minutos. Os outros 20 minutos é o ritual pré-luta, mas que para eles é tão importante quanto. Sabe, a saudação de um lutador pro outro, saudação dos juízes, saudação do lutador pro público, enfim, você faz as manobras, você faz ali alguns exercícios de flexão de músculo para, digamos assim, entre aspas, se exibir pro seu oponente e tal. Tem toda uma questão ritualística que é muito importante, que eu não entendo quase nada, mas eu sei que para eles é enorme. Então, assim, levar o Donald Trump, tá? O Abe Shinzo levar o Donald Trump no principal evento de sumô do Japão, né, na Arena Kogujikan, é enorme, tá? E aí nós tivemos, inclusive, uma pequena mudança, né, nesse ritual, que é o seguinte: quando um lutador de sumô tem uma vitória muito grande, muito impactante, dá um golpe muito impressionante, o gesto de apreço do público é um gesto que, quando a gente olha, parece protesto. Que é o seguinte: nas arenas de sumô você não tem cadeiras. É como se fosse ali uma arquibancada, não é nem uma arquibancada também, tablados, e você fica sentado em almofadas. E aí o seu lutador favorito foi lá e mandou muito bem e tal. Pra celebrar, você faz o quê? Você joga a almofada nele. Entendeu? Você joga a almofada no círculo da luta. Né, no que seria o ringue, mas não se chama ringue. Mas para a área onde ficou o Trump, a esposa dele, o Abe, né, aí colocaram cadeiras mesmo, tá? Né, enfim, em vez das almofadas e tudo mais. Colocaram cadeiras e vetaram, né, a venda de bebidas alcoólicas também na arena. Né, para ninguém ficar bêbado e, sei lá, né, xingar o Trump. Protagonizar cenas lamentáveis. Exatamente. Aí o Trump colaborou em dar um troféu, inclusive um troféu pesadão, né? Ele foi lá, fez... Então, assim, a gente tá falando isso, parece bobagem, mas é sério. O Donald Trump, aparentemente, ele tava adorando o negócio. Porque é o tipo de coisa que ele gosta. Então, mostrou que sabe lidar com ele, né? Nós tivemos aí, então, esses eventos. Outro ritual do sumô que eu acho muito curioso que é o seguinte: o lutador, ele recebe o prêmio da luta em dinheiro e no ringue. Ele recebe uns envelopes do dinheiro diretamente do juiz. E assim, e tem um ritual de como ele pega o dinheiro. Ele tem que pegar o dinheiro com a mão esquerda, acho, com a mão esquerda ou com a mão direita, agora eu não lembro. E ele tem que meio que pegar o dinheiro, tomar pra si, assim, do tipo, tô tomando, é meu. E aí ele, enfim, ele tem que lá fazer um gesto em relação ao juiz. Tem lá todos uns rituais muito interessantes. E aí, nesse cenário, o Donald Trump ficou 3 dias no Japão, só que, apesar, né, de toda essa ofensiva do charme e tal, ainda tivemos ali alguns desencontros, né, que foram 2, na verdade. Né? O primeiro foi que, como a própria manchete que o Matias leu, né? O presidente Donald Trump disse: a Coreia do Norte lançou pequenas armas, o que incomodou alguns no meu país e em outros países, mas não a mim. Tenho confiança de que Kim vai manter suas promessas comigo. Ou seja, né? Pro Japão, que está ali do lado da Coreia do Norte, que foi o país que foi sobrevoado por um míssil balístico norte-coreano alguns anos atrás, né? Qualquer teste de armas da Coreia do Norte é vista como algo mais complicado do que isso, né? Então isso acabou pegando um pouco mal. E segundo, durante a fala para a imprensa, entre o Trump e o Abe Shinzo, o Trump falou que o comércio com o Japão ainda está muito ruim.
né, que ainda precisa melhorar, e, enfim, que é um comércio ainda muito injusto e tudo mais. Por outro lado, tá, tivemos questões produtivas nessa conversa, sim. Primeiro, intensificar as conversas, né, de um tratado de livre comércio entre os dois países. Segundo, o que é bom para os dois países, inclusive, né? Segundo, o Japão concretizou a compra de mais aviões dos Estados Unidos, mais F-35. O Japão tem tudo para se tornar o país, fora os Estados Unidos, que tem a maior frota de caças F-35, tá? E isso envolve, né, muita grana, isso envolve uma proximidade, inclusive geopolítica, uma proximidade técnica e tudo mais. Ou seja, é um elo. Os Estados Unidos não venderiam esse avião para o Brasil hoje, por exemplo. Tá? A gente sempre comenta isso aqui também, né? Os Estados Unidos só vendem suas principais armas para os principais aliados. Tá? Como normalmente é mesmo, mas no caso dos Estados Unidos eles raramente fazem exceções. Tá? Mesmo se você pagar o preço cheio, digamos assim. Né? Então, tivemos alguns avanços nessa conversa, ou seja, essa ofensiva, né, de boas relações com golfe, sumô e hamburgão também resultou em coisas boas. E, além disso tudo, né, teve também a questão de o Donald Trump ter se encontrado com famílias de cidadãos japoneses que foram abduzidos pela agência de inteligência da Coreia do Norte, tá? E disse que isso foi muito interessante e que ele vai fazer todos os esforços que ele puder para resolver esses assuntos, né? Vários já tiveram seus parentes de volta. Então, assim, acabou sendo uma visita bastante completa, bastante interessante, mas que teve ali, né, seus probleminhas, né, como, por exemplo, essa questão da gafe dos mísseis, né, e essa negociação de acordo comercial, tá? Agora, esse outro bloco a gente vai fazer aqui um giro por assuntos dos Estados Unidos, mas antes, aproveitando que estivemos no Japão, né, a gente teve uma notícia ruim vinda do Japão, durante a visita do Trump, inclusive, em que um homem com uma faca foi numa escola em Kawasaki, ele deixou 16 feridos, matou uma criança, um dos estudantes, um adulto, e se matou com a mesma faca. Tá? O autor, né, dos ataques era um homem de meia idade. O ataque foi em uma escola católica, tá, japonesa. Ainda temos pessoas feridas em estado grave, tá? E não tivemos, né, muitas informações sobre motivação, sobre quem realizou esse ataque, né, mas o fato é que tivemos esse ataque bastante chocante, né? Vocês podem consultar aí na internet fontes e verem imagens e tudo mais. A Coreia do Norte, enquanto Donald Trump estava no Japão, soltou uma nota dizendo que as conversas em Hanoi não deram certo por causa dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos não responderam bem às nossas medidas de boa vontade e deliberadamente levaram as negociações ao fracasso, tá? Enquanto os Estados Unidos não deixarem de lado seus cálculos atuais e chegarem novos, o diálogo entre a República da Coreia, né, e os Estados Unidos não será retomado, tá? Lembrando, a Coreia do Norte culpa especialmente John Bolton e o Mike Pompeo pela falta de avanço, né, nas conversas. Indo para questões comerciais, na quarta-feira, dia 29, a Huawei, e assim, tem ouvintes, né, tem ouvintes que falam, não, a pronúncia assim é pronúncia assado. A gente já falou isso aqui. A gente tem que pronunciar 500 nomes de 500 países diferentes por programa. Tá? Então assim, é Huawei, entendeu? Não sei. Tá? A gente fala Huawei. E, enfim, é isso. O importante vocês estão entendendo. Exatamente. Então assim, a Huawei disse que vai entrar com um processo, né, num tribunal do Texas, pedindo anulação da lei que limita a compra dos seus equipamentos, né, dizendo que o governo dos Estados Unidos ter colocado a Huawei nessa lista negra de empresas, né, ela
ela favorece outras empresas e ela é uma interferência indevida do Estado nas regras, no jogo do livre comércio, ali no jogo na economia de mercado. E também, nessa última noite de quinta-feira, o governo Donald Trump disse que a partir do dia 10 de junho vai adotar tarifas protecionistas contra o México, começando por 5%, como uma maneira de compensação pelos imigrantes irregulares que entram no país. Tá? Ele disse que nesse último mês foi registrado um número recorde, tá, de pessoas em situação irregular na fronteira sul, e que isso é um absurdo, e como uma forma de compensação, então seriam feitas esse tarifaço para cima do México. Tá? O vice-chanceler mexicano disse que isso, se de fato for implementado, né, seria um desastre, porque o México provavelmente adotaria tarifas similares em retaliação, e além disso, né, fere o novo acordo entre os países, né, o USMCA, né, que não é música do Village People. É o novo NAFTA. É o novo NAFTA, né, mas ele se chama USMCA. Tá? Aí vamos até o Irã, né, onde o John Bolton estaria pé da vida, né? Estaria frustrado, porque o Donald Trump não deixa ele brincar de guerra, e estaria cogitando, né, pedir o boné. Tá? Segundo jornais dos Estados Unidos, Trump e John Bolton já não estamos, né, já não estariam falando ali o mesmo idioma. Tá? O assessor teria, né, falado ao presidente que estava frustrado, porque tudo que ele fala, né, não adianta nada, o Donald Trump não leva adiante e tudo mais. Aí você teve declarações, inclusive contraditórias nessa semana sobre a Coreia do Norte, porque o Joe Bolton disse que os últimos testes de armas da Coreia do Norte violariam as restrições da ONU e poderia levar o assunto para o Conselho de Segurança. E aí o Trump disse que não, que os testes de mísseis não violam nada, tá tudo ok. Né? Sendo que, do ponto de vista jurídico, um dos testes pode ser considerado uma violação. Tá? Então, assim, já teve essas contradições. Aí, como eu disse, saiu na imprensa dos Estados Unidos que o John Bolton estaria meio insatisfeito, tá meio pé da vida, que o Donald Trump não é muito ouvido para ele. Em outras palavras, o Donald Trump não deixa o John Bolton iniciar a Terceira Guerra Mundial. Ele tá louco para atacar o Irã, mas o Trump tá segurando ele na rédea curta. Pois é. Até porque não é o John Bolton que vai lá trocar tiro, né? Não é ele que vai tomar bomba na cabeça. Né? Não é ele que vai voltar com trauma e tudo mais. Então, assim, nesse sentido, né, tem esse burburinho aí de que o Bolton e o Trump não estariam falando o mesmo idioma. E aí, o John Bolton disse ontem também que evidências de que o Irã, que atacou os navios petroleiros no Golfo Pérsico, serão apresentados ao Conselho de Segurança da ONU, muito provavelmente semana que vem. Tá? Lembrando que, em 2003, o Colin Powell, então secretário dos Estados Unidos, também apresentou algumas evidências do programa de armas de destruição em massa do Iraque. Né? E como a gente sabe hoje, era tudo caô, né? Usando essa magnífica expressão do dialeto brasileiro, né? Então, também tem essa, né? E o Irã, por sua vez, né, o chanceler Mohammad Jawad Zarif visitou o Iraque essa semana e propôs um pacto de não agressão entre o Irã e os seus vizinhos do Golfo, né? Dizendo que são importantes para buscar relações equilibradas e buscar soluções negociadas, e que o Irã se compromete que não irá iniciar nenhum conflito, não irá atacar nenhum dos seus vizinhos. Né? Vamos ver se vai dar certo, tá? Mas muito provavelmente, né, é uma questão ali que não vai dar muito adiante. Aí a gente chega em outra treta, né, grande nos Estados Unidos, que foi o seguinte. O procurador especial Robert Mueller, quarta-feira, dia 29, ele fez um pronunciamento perante a imprensa, tá, no prédio do Departamento de Justiça,
anunciando a sua aposentadoria e fazendo diversas declarações bastante fortes em relação ao seu relatório e em relação ao Donald Trump. Se vocês quiserem ler as declarações dele na íntegra em inglês, é fácil de achar, tá? Coloca lá Mueller, né? Mueller, Statement in Full, tá? Se vocês quiserem em vídeo, é menos de 2 minutos, tá? Eu não vou ler aqui na íntegra, né? Porque acho que fica muita coisa, tem que traduzir de cabeça e tal. Mas o fato é, ele, ao anunciar sua aposentadoria, o seu relatório, tá, não absolve o presidente Donald Trump. Ele disse que um presidente não pode ser processado por um crime enquanto estiver no cargo. É inconstitucional. Processar o presidente não era uma opção que poderia considerar. Então, assim, o que ele faz no discurso dele, nesse pronunciamento dele, é dizer: o Donald Trump provavelmente obstrui a justiça, mas não cabe a mim falar isso. Só que eu também não inocento ele, tá? O relatório, tá, não faz nada. Tá? Ele disse isso. O relatório não diz que Donald Trump é inocente. Por quê? Porque como saiu aquele resumo, né, do Barr, e aí no início da semana o Donald Trump tweetou, né, dizendo que ele estava inocentado, que a questão do impeachment era um delírio e tudo mais, o Robert Mueller se sentiu compelido a fazer essa declaração pública na quarta-feira, tá? Envolveu até um vídeo fake da Nancy Pelosi e tudo mais. E aí, o Donald Trump, né, tweetou também. Aí o Robert Mueller se sentiu compelido na quarta-feira a fazer essa declaração, dizendo que ele está se aposentando do Departamento de Justiça, né, que na verdade ele já era, né, se não me engano, ele já estava aposentado e aí ele foi chamado de volta para ser esse procurador especial desse caso específico, né? E aí ele pegou e pela primeira... E outra coisa importante, gente, é a primeira vez que o Robert Mueller, como pessoa, como cidadão, ele fala sobre o caso. Tá? E assim, pra mim, as palavras dele, tá, deixam muito claro que pra ele, o Donald Trump tentou obstruir a justiça. Só que não cabe a ele indiciá-lo ou não, e não cabe a ele também julgá-lo ou não. Tá? Então assim, ele soube escolher muito bem as palavras, né, dizendo, olha, eu não posso fazer isso é inconstitucional, mas teve isso, aquilo lá e tudo mais, né? Então, é isso. E outra coisa, gente, desculpem, tá? Eu falei a duração do vídeo errado, tá? O vídeo do pronunciamento dele não tem menos que 2 minutos, não. Tem 9 minutos, tá? Eu confundi aqui as durações, tá? Peço desculpas. Mas, de qualquer jeito, quem quiser assistir na íntegra, né? 9 minutos, ou tem o texto na íntegra, tá? Mas o fato é, o Robert Mueller anuncia a aposentadoria e diz que, olha, se eu pudesse falar que o Donald Trump é completamente inocente, não fez nada, eu falaria, mas não tenho como falar isso, tá? Recomendo, inclusive, que assistam quem se sentir aí, né, quem se interessar pelo assunto. Finalmente, né, 2 últimas pautas dos Estados Unidos. No programa passado a gente comentou sobre as leis, né, de regulamentação do aborto. E aí a Disney, né, pelo seu CEO, o Bob Iger, disse que a controversa lei da Geórgia torna difícil, tá, continuarmos trabalhando no estado, né? 2 filmes que foram recentemente filmados na Geórgia foram Pantera Negra e Vingadores Ultimato, né? O estado da Geórgia é famoso por dar várias isenções fiscais para as produções cinematográficas. Essa é outra coisa muito bizarra, né? Porque falam da produção audiovisual no Brasil, né? Não só da Lei Rouanet, mas falam, mas tem isenção fiscal, isso é bizarro. Gente, vocês acham que a Nova Zelândia cobrou todos os impostos que ela podia cobrar da produção do Hobbit e do Senhor dos Anéis? Tá? Os estados americanos competem pela indústria cinematográfica. Da Geórgia você sempre vê ali uns pêssegos. O símbolo do estado são pêssegos. A Itália também dá uma série de o Canadá, benefícios fiscais. Vancouver é uma das cidades mais utilizadas como... É uma das cidades mais utilizadas para rodar filme.
Então, por conta da nova lei da Geórgia, que a gente comentou no programa passado, o CEO da Disney, né, disse que pode ficar ali complicado, até porque diversos atores e atrizes disseram que né, não gostariam de seguir esse caminho. Né? Um exemplo foi o ator Jason Bateman, tá? Que ele é estrela do The Outsider, da HBO, que é gravado na Geórgia, inclusive. Ele disse que não se sente confortável para trabalhar em estados que são contra os direitos das mulheres. Tá? Então, enfim, ou seja, vira uma questão também financeira agora também, né? Uma questão econômica. Agora, a série Atlanta vai ser difícil rodar em outro estado. Porque Atlanta é a capital do Geórgia. A não ser se o Paperboy mudar para Flórida. Mas você pode filmar em outro lugar e dizer que é Atlanta. Também tem essa, né? E a outra treta, né? E essa foi muito, né, esquisita, que foi o seguinte: durante a visita do Donald Trump no Japão, o Donald Trump foi visitar uma esquadra, né, da Marinha dos Estados Unidos, que é baseada no Japão, tá? E um dos navios que faz parte dessa esquadra, tá, é um cruzador chamado USS John McCain, que é batizado, né, não é nenhum cruzador, é um destroyer, que é batizado, digamos assim, em homenagem, tá, aos 3 McCains, tá? Né, porque o John McCain, o senador recentemente falecido, ele era filho e neto de militares, e o pai e o avô dele foram almirantes da Marinha, inclusive, tá? Então, assim, E o John McCain foi, inclusive, prisioneiro de guerra. Sim, a gente falou bastante de John McCain, né? Então, assim, o navio John McCain, ele é batizado em homenagem aos 3 John McCain. E aí foi revelado, né, um documento ali da Casa Branca, né, dizendo que durante a visita do Trump, o navio SS John McCain tinha que ser colocado out of sight. É muita pequenez. Fora, né, das vistas. Assim, era um crítico do governo, mas que já faleceu, gente. Faleceu, herói de guerra, o nome do navio, enfim. Enfim. E aí, o que aconteceu? A Marinha negou que isso tenha sido feito, tá? A Marinha, inclusive, tweetou. Lembrando que foi Memorial Day, segunda-feira. O Memorial Day, que é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Isso, A Marinha tweetou no perfil oficial, né? O nome do SS John McCain não foi escondido durante a visita do POTUS, né, o presidente, a Yokosuka durante o Memorial Day. A Marinha tem orgulho desse navio, de sua tripulação, de seu namesake, né, de quem inspira o seu nome e da sua herança, tá? Enfim, o fato é, o documento, né, que saiu na imprensa, dizia que era para manter o navio out of sight. E aí o que aconteceu? O Donald Trump depois tweetou dizendo: eu não tinha sido informado sobre nada em relação ao navio da Marinha USS John McCain durante minha recente visita ao Japão. De qualquer maneira, eu e a primeira-dama, né, a Flotus, amamos estar junto com os nossos, os grandes homens e mulheres das nossas Forças Armadas. Que trabalho espetacular eles fazem, né? Então, assim, aí tudo bem, aí ficou, né, uma coisa versus a outra. Só que aí foi a notícia que a tripulação do SS John McCain, né, a tripulação, os praças do John McCain, tem no seu cap escrito o SS John McCain, né? Foram dispensados no feriado. Então, assim, ficou uma coisa muito esquisita, né? De que, tentaram esconder o McCain e tudo mais. Aí o que aconteceu? A filha do McCain disse que o Trump é uma criança e que se sente profundamente ameaçado pela grandiosidade da vida incrível do meu pai. E o Joe Biden aproveitou para dizer: olha, tudo que eu estou a dizer é que o John McCain é um grande herói de guerra, ele deve ser respeitado, especialmente pelo presidente. Ou seja, sobrou aí essas alfinetadas e tudo mais, mas
novamente, joguem no Google, vocês vão ver lá o documento pro cerimonial da presença dele, e que tá escrito lá, o SS John McCain out of sight, tá? E aí a tripulação recebeu folga e tudo mais. Então, assim, é bizarro, pra dizer um mínimo.